Hello, tudo bem com vocês? Oiê! Gente, ó, pra quem já tá chegando aqui, enquanto o pessoal tá vendo, eu já adianto que hoje vai ser um ótimo dia pra vocês terem o desenho do mapa de vocês em mãos. Se vocês não tiverem, assistam a aula, mas depois vão lá pro Clube do Cosmos e revejam esse vídeo com o desenho do mapa de vocês, porque vai fazer mais sentido. Bianca, Tailine, Bom, como essa aula fica gravada, eu vou começar. Oi, Lê! Vou começar aqui a falar, porque hoje a gente tem um tema um pouquinho maior e a gente ainda tem vários recadinhos que são os que a gente vai falar todos os dias no começo dessa live. Então, quem tá chegando aqui agora, quem não sabe, essa é uma aula dentro de uma oficina de astrologia curtinha, 7 dias, estamos na nossa terceira aula e essa oficina tá ficando gravada dentro do meu canal do Telegram, que é o Clube do Cosmos. Vou até escrever aqui pra vocês, quem não tiver pode ir por lá. Por que no Telegram? Porque no Telegram, em vez do WhatsApp, né? Lá no Telegram vocês conseguem ver o material que eu já postei. Eu não tenho que ficar repostando para quem tá chegando, então vocês podem entrar todo dia lá. Já temos um vídeo ensinando a fazer o gráfico, esse desenho do mapa num site profissional, que é o astro.com. Já temos a primeira aula explicando como vai funcionar a dinâmica de todos os dias dessa oficina. Já temos a outra aula, a segunda aula, falando de Sol ascendente em Lua. E hoje, Clube do Cosmos. E hoje o tema da nossa aula é signos e casas. A gente vai falar de cada um dos eixos astrológicos, do signo do seu signo oposto e aproveitando da casa e da sua casa oposta. Então, por isso que vai fazer sentido vocês terem um mapa, porque vocês vão começar a entender, embora eu vá mostrar, vocês vão conseguir entender, mas com o mapa de vocês na mão é muito mais fácil. Então, pra quem está chegando agora e pra quem não está chegando agora, é gravar muito bem na cabeça. Qual é a nossa questão aqui? O meu objetivo com essas aulas de astrologia é te dar autonomia sobre o seu mapa. Não, essa não é uma live para responder perguntas sobre o seu mapa, sobre o mapa do seu cachorro, sobre o mapa da sua empresa. Não vou trabalhar com interpretação para você. Eu vou te ensinar a interpretar o seu mapa sozinho. Por quê? Porque neste momento da vida, minha missão é essa: te dar autonomia, passar para frente os conhecimentos que eu já tenho, enquanto eu busco outros. Essa é a intenção. Então aqui a gente tá como se fosse num grupo de estudos, onde eu compartilho a minha maneira de pensar astrologia, né? Vamos esquecer que eu sou uma astróloga ou que eu trabalho com isso. Eu penso astrologia de uma determinada forma, misturando com outros conhecimentos que eu tenho, que eu estudo e que me interessam. E aí eu tô aqui para passar isso para vocês. E aí vocês têm a oportunidade de experimentar, pensar da maneira que eu penso, não acreditando em tudo que eu falo. Pensem, reflitam, peguem o mapa de vocês, experimentem. E a gente tem o Clube do Cosmos pra trocar essa ideia, pra vocês me confrontarem, pra vocês se abrirem, pra gente tirar dúvidas e eu direcionar vocês. Essa aula é pra quem quer se comprometer a ter uma vida extraordinária. E quem já está aqui desde o começo já está cansado de ouvir. Extraordinário é simplesmente... O que eu quero dizer com vida extraordinária? Simplesmente uma vida que foi feita pra você. Fora do que você ouviu que tem que ser, fora do script que já escreveram pra você, fora do comum. Não quer dizer que você vai mudar pra Havaí, ou que você vai mudar de emprego, ou que você vai largar sua família, não quer dizer nada disso. Quer dizer que você vai assumir, a partir dessas aulas, a ser você mesmo. Você vai assumir esse papel que você tem no cosmos. Vamos pensar que existe um plano acima de nós. E que para esse plano dar certo, né, para a evolução do próprio planeta Terra, ou para como você quiser imaginar, vamos supor que cada um de nós tem um papelzinho a cumprir. O que acontece se um de nós não cumprir esse papel? Alguém vai ser prejudicado. Pensem assim, ó, se eu não tivesse decidido todas as coisas que eu decidi na minha vida, eu não poderia estar aqui ensinando astrologia pra vocês, certo? Então fez parte do meu processo assumir que era com isso que eu queria trabalhar, pra eu poder estar aqui trocando isso com você. Então tem algo que você precisa fazer que faz parte de um plano maior. E essa vida é a sua vida extraordinária. Não é nenhum algo, né? É um como. Existe uma forma de viver que ela é feita pra você, que ela é artesanal, única, autêntica
E existem milhares de maneiras de descobrir isso, mas a astrologia é a que eu conheço. E é isso que eu vim fazer. Então, assim, se o que você quer é usar a astrologia como uma muleta, tipo, eu sou assim porque eu sou libriana, ou então, eu tenho meio do céu em Capricórnio, então eu nunca vou poder ser artista. Se você usa a astrologia como uma muleta, sinto te informar, eu vou tirar sua muleta, então talvez seja a hora de você decidir desistir dessas aulas. Se você quer usar esse conhecimento, se você está com a mente aberta para usar esse conhecimento para encontrar o seu próprio caminho, aí a gente conversa, ok? E o terceiro ponto, que é um ponto muito importante, é que eu tô começando todas essas aulinhas. O que eu mais acredito na vida é que as coisas são programadas para darem certo. A gente tá sempre caminhando. Vamos pensar que dar certo é uma direção. Estamos caminhando para o norte. O norte é dar certo. A gente tá indo para lá. A gente desvia, mas o caminho continua sendo para lá. As coisas são programadas para darem certo. Por quê? Porque lembra que eu falei? Existe um plano acima de nós e o universo quer desesperadamente que você entenda quem você é. Sabe quando a gente fica de madrugada olhando pra cima pensando o que eu sou, o que eu tô fazendo na minha vida? O universo, ele quer te dar todas as ferramentas necessárias pra você, conseguir ter essas respostas. E é por isso que eu falo que as coisas são programadas pra darem certo e é a gente que tem questões e medo e que tiram a gente desse caminho. Mas ele continua lá, ó. Você tá caminhando em zigue-zague, mas você tá demorando mais, mas você tá indo pra lá. Agora, esse autoconhecimento sem prática, ele não serve de nada. Então, as coisas são programadas pra dar certo, mas vocês precisam estar no caminho de vocês. Porque a gente se acostuma com tudo. Primeiro a gente se acostuma com a situação ruim, a gente se acostuma a ficar na merda. Depois aí a gente sente um desconfortinho e a gente fala, não, preciso sair da merda. E aí você entra na questão do autoconhecimento. Você fala, eu tô perdida, eu vou buscar meu mapa astral. Aí você faz o mapa astral. Eu vou buscar numerologia, você faz numerologia. Aí você faz regressão, aí você faz leitura de registro acástico, você faz leitura de aura, você vai no quirólogo, no tarólogo. Você fica viciado em se conhecer. Então quando as pessoas chegam pra mim e falam, eu tô buscando um mapa astral porque eu quero me conhecer, eu costumo perguntar, tá bom, você vai se conhecer, você vai fazer o que com isso? É aí que a porca torce o rabo, como diria na minha terra. É aí que você tem um poder de manifestação. Entenderam? Primeira aula a gente falou do quê? Primeira aula eu expliquei que isso daqui é uma caixa de ferramentas, que existe algo ou um como que você precisa viver e que tudo que tem no seu mapa astral são as ferramentas que você ganhou para poder colocar esse plano aqui em prática. É um mapa. Não tem nada bom e não tem nada ruim. Tem você ter consciência sobre uma ferramenta ou não ter consciência sobre uma ferramenta, certo? A segunda aula eu expliquei que o ponto de partida é muito importante. O ponto de partida é você entender o seu sol, a sua lua, para ela agir bem, né? Para ela não ser simplesmente uma ladra de energia, para ela ser um segundo sol dentro do seu mapa. E o seu ascendente, que é o seu papel social. Sol, lua e ascendente é o que eu considero, e essa é a minha visão astrológica, né? O que eu considero ponto de partida. Porque às vezes você já pressentiu qual é o seu propósito. Meu propósito está ali, é agir desta maneira, é criar tal coisa. Você sabe pra onde você tá indo, mas se você não conseguir entender onde você tá, como é que você vai traçar o caminho daqui até lá? Por isso, outra coisa que a gente fala muito que é de propósito, eu acho importante, mas eu acho, assim, imprescindível saber onde você está. E o mapa astral é onde você está a nível energético no meio do cosmos. E é isso que a gente vai falar aqui. E hoje, especialmente hoje, nós vamos falar dos signos, que é uma questão, gente. A astrologia, ela é um conhecimento organizado. A gente não pode falar que a astrologia é uma ciência, porque não pode falar, mas basicamente é como uma ciência, uma pseudociência, um conhecimento organizado de uma maneira que você consiga de fato aprender, entender, comprovar. É um conhecimento. Os signos são uma parte desse conhecimento, mas assim, uma parte zica desse conhecimento, que é imprescindível, mas que não é o seu total. Geralmente as pessoas chegam, eu sou de Libra, fala de Libra, eu sou de Leão, fala de Leão. Posso falar de leão, mas eu vou falar da energia de leão. Eu vou falar do arquétipo. Eu não vou falar de você, porque quando a pessoa fala, eu sou de leão, ela quer dizer que o sol dela está em leão. Quem estava aqui ontem sabe. Mas
E esse resto inteiro de mapa, né? Existem pessoas, tipo, essa pessoa aqui, ó, é um sol em Sagitário, mas isso aqui é tão forte que você nem vê que essa pessoa é sagitariana. Quem conhece sabe. Então, entendam. Primeira coisa, ó, primeiro vamos abrir o leque de possibilidades dentro de cada coisa que vocês veem aí na internet, que vocês leem, que vocês estudam e que vocês sabem. Hoje em dia a gente tá num mundo, né, muito tempo depois de que criaram a astrologia, né? A gente tá, tipo, sei lá, milênios? Não sei, tem gente que diz que a astrologia tem 4.000 anos, 12.000 anos, vai saber. O mundo mudou muito, ou seja, existem muito mais coisas no mundo pra gente associar a signos, certo? Então, se antigamente, toda vez que a gente falava de Libra, a gente falava de relacionamento, hoje em dia pode ter outra conotação, e relacionamento pode estar relacionado a outros signos, vocês entendem? A gente vai ter uma aula muito especial sobre planetas, onde eu vou explicar bem os arquétipos. Então, entrem nesse mood aqui comigo. Nós vamos falar de eixos, tá bom? Vamos pensar aqui, vamos falar de polaridades. Aqui no planeta Terra, o rolê é que a gente precisa sempre de polaridade. Se a gente não entende um lado, a gente não entende um outro. É no contraste entre as partes que a gente entende, certo? Tipo, não tem como você falar que existe calor se você não tivesse sentido frio. Se fosse sempre calor, você não ia saber o que é frio. Se fosse tudo vermelho, você não ia saber você não ia saber que é vermelho, na verdade, se tudo fosse vermelho. Você ia achar que tudo simplesmente é. Então aqui na Terra a gente tem o quê? Contraste, gênero. E não estamos falando de homem e mulher, de identidade de gênero. Estamos falando de polaridade, yin e yang, masculino e feminino. Ok? Os signos falam disso. São 12 energias que estão presentes em tudo aí, pairando no ar, inclusive no nosso inconsciente. E a gente vai projetar isso em coisas, em pessoas, e o nosso mapa tem um pouquinho de cada um deles. Então, você tem Câncer em alguma casa do seu mapa, Libra em alguma casa do seu mapa. Seu mapa não é igual a esse, mas o seu mapa é mais ou menos isso aqui. Então, entendam, a gente tem disponível todas essas 12 energias e 12 áreas da vida que eu vou explicar pra vocês, pra gente acessar. Então, eu sou aqui, sagitariana, nanana, mas eu preciso ser um pouco mais sensível. Qual área da minha vida eu tenho câncer pra eu tentar ir pra essa área da minha vida e buscar essa energia quando eu precisar dela? Entenderam o que eu quero dizer? Deixa eu ver se tem alguém Então, eu não sabia nada de gêmeos. Gente, vai ficar sabendo na próxima aula. Oi, oi. Depois que comecei a compreender meu mapa, eu desci até a sombra de escorpião, mas ainda assim Plutão. É exatamente isso, gente. As pessoas acham que o processo de autoconhecimento é uma coisa bonitinha, é porque elas não passaram por ele, porque é só ladeira. Mas quando chega lá no fundo, só tem como ir pra cima. Enfim, sem mais demoras. Vamos pensar o seguinte, vamos começar a perceber as dimensões do mapa. Se você está com o desenho do seu mapa, você vai ver que ele está cortado em 12 aqui dentro e aqui fora tem o desenho dos 12 signos. O que determina que signo vai estar em cada casa? O seu ascendente. O ascendente é a casa 1 do mapa. Ontem me perguntaram no grupo qual é o símbolo do ascendente. O ascendente é onde está escrito AC ou ASC, esse traço aqui. Ele é onde a gente inicia a nossa historinha do mapa. Cada uma das casas, prestem atenção nessa parte. Cada uma das casas, vamos supor que tem um dono. A casa 1, ela é correspondente ao signo de Áries, porque Áries é o primeiro signo, certo? Então, a casa 1, ela tem as características parecidas com as do signo de Áries. Assim como a casa 2 tem as características de Touro. Casa 3 de Gêmeos. E por aí vai. Só que, por exemplo, neste mapa, quem está no ascendente? Capricórnio. Ou seja, a casa, vamos colocar como se fosse o proprietário, se aluga uma casa. O proprietário da casa é Áries, mas quem alugou foi Capricórnio na vida desse ser humano. Então, a estrutura dessa casa é uma estrutura ariana, mas a decoração, vamos colocar assim, ela é Capricórnio. Por isso que um ascendente em Áries é diferente de um ascendente em Peixes, é diferente de um ascendente em tudo. Então, se você coloca diferentes ascendentes aqui, vocês concordam que as casas vão ter signos diferentes? Por isso, vocês concordam que não adianta você me falar que você é sagitariano, ou que você é libriana, ou que a gente tem que ir um pouquinho além. Se vocês não assistiram a aula passada, assistam que vai ser muito importante. Então tá,
Vamos falar de cada eixo de signos e eixo de casas, no caso. Casa 1 e casa 7. Esse é um eixo. Casa 1 e 7. Casa e casa oposta. Casa 1 e 7 falam do relacionamento. Na casa 1, meu relacionamento comigo mesmo. Na casa 2, meu relacionamento com o outro. Qual é os signos que correspondem a essas casas? Casa 1, Áries. Casa 7, Libra. Libra é o oposto de Áries. Em Áries eu tenho a minha personalidade, a minha individualidade, meu ímpeto, o meu desejo, o que eu quero. É um bebê, é o bebê do zodíaco. Aqui é como eu inicio as coisas. Então, o ascendente, ele fala de mim mesma, minha relação comigo mesma. No caso desse ser humaninho aqui, ele tem Capricórnio na casa 1. Então, a relação com ele mesmo se dá de maneira capricorniana. Ele se apresenta no mundo, Áries, só que de maneira capricorniana. Estão entendendo? Casa 7. Se a casa 1 é meu relacionamento comigo, casa 7 é meu relacionamento com o outro. E eu costumo dizer que a casa 7 é como precisa ser o meu relacionamento, não a pessoa, o relacionamento, a energia do relacionamento, para estar alinhada com a minha personalidade. Esse ser humaninho tem ascendente em Capricórnio, a casa 7 dele aqui tá em Câncer. Como tem que ser o relacionamento? Oposto. Por quê? Para eu poder ser essa pessoa capricorniana, eu preciso que o meu relacionamento me traga a outra energia, porque estamos trabalhando com polaridades e elas se equilibram. Se eu ficar, se meu relacionamento for mais terra, eu vou ficar cada vez mais terra e eu não vou ter como manifestar essa outra energia, não vou aprender nada. E os relacionamentos estão aqui para que a gente some. Não é ou soma ou some meme, não, é verdade. É uma soma. Então, temos aqui na casa 7, meu relacionamento com o outro, como eu me relaciono, como eu preciso me relacionar, o que eu preciso dentro de um relacionamento. A casa 7 também fala de todo o meu tipo de relacionamento que é uma parceria. Então, por exemplo, se eu tenho sócia, se eu tenho um trabalho que eu tenho um sócio, também tenho que pensar na minha sociedade nos termos do signo que eu tenho na casa 7. A casa 7, o planeta que tiver dentro da casa 7 fala um pouco de como vai ser a sua vida afetiva. E principalmente vamos pensar em casa 7 com que parceria eu faço para criar uma terceira coisa no mundo. Existem outras casas que falam de amor aqui. Casa 5 fala de crush, casa 2 fala meio que de juntar as escovas de dente, mas casa 7 eu me junto com alguém para criar uma coisa. Como que essa junção tem que se dar? Entenderam? Casa 7 é a casa de Libra, mas aqui a estrutura da casa de Libra, aqui ela tá alugada para o signo de Câncer. Então, como eu lido com o relacionamento com o outro de maneira canceriana? Façam esse exercício com o mapa de vocês. Casa 2 e casa 8. Casa 8 é uma casa de água. Ah, boa. Casa 1, ela é uma casa do elemento fogo. Casa 7 é uma casa do elemento ar. Sempre são opostos. Fogo sempre vai estar ao contrário com ar. Terra está sempre ao contrário com água. Então, pensem nisso. Casa 2 e casa 8. Casa 2 fala de recursos. Como eu lido com os meus recursos? Como eu lido com o meu dinheiro? O que eu faço para ter dinheiro? Como eu me valorizo, né? É uma casa que fala de valor, então ela também fala de dinheiro, certo? Eu tenho um trabalho, eu crio valor para o mundo e me valorizam por isso, me pagam por isso. Então na casa 2 a gente pode entender muito o que eu posso fazer como profissão. Não quer dizer que eu vou me realizar, mas dinheiro pode ser que me dê. Bem por cima, tá? Casa 2 é a casa natural de Touro. A historinha é a seguinte, na casa 1 eu inicio, certo? Eu começo. Na casa 2 eu dou corpo. Eu dou forma para aquilo que antes era só uma ideia. Touro. Então, casa de Touro alugada para Aquário. Ou seja, a estrutura aqui, eu falo de valor, eu falo de recurso, mas de maneira aquariana. Oposto. Tá travando para mais alguém? Se estiver travando, me falem. Oi, Tânia. É pra tá dando tudo certo aqui, mas enfim. Vamos continuar. Casa 2, recursos. Casa 8 é entrega. Como eu entrego esse recurso pro mundo? Entrega, a gente também pode pensar em transformação, em morte. E toda vez que eu falar de morte no mapa astral, eu vou falar de vida ao mesmo tempo. Vida e morte estão muito associados. Então aqui eu tenho uma matéria-prima. Sim, tá travando ou sim, tá tudo bem? Um pouco. Não está travando. Tá travando. Adorei a live de ontem. Obrigada, Tânia.
Se travar muito e eu não conseguir salvar ela bonitinha, eu gravo isso pra vocês. Não fiquem, tá? Vai ficar salva lá no Clube do Cosmos anyway. Mais alguém tá travando? Deixa eu ver como é que tá a minha internet aqui. Ah, minha internet tá ok aqui, gente. Me deem um joinha aí se tá tudo bem. Senão eu gravo e posto lá na borrada e travando. É, imagem às vezes não rola, gente, porque tá chovendo aqui. Minha internet tá boa, mas... Deixa eu ver se eu tô na internet certo. É a conexão de cada um. Bom, eu vou continuar então. Continua que tá tudo bem. Eu vou continuar então, e aí se tiver muito. Se eu, sei lá, na hora de salvar, dá pra ver se não ficou bom. Aí qualquer coisa eu gravo pra vocês, beleza? Se a Yane tá vendo lá de outro continente, é porque tá tudo certo. Bom, vamos lá. Casa 2 recursos. Casa 8 entrega. E daí preste atenção. Casa 8 é uma casa misteriosa. Todas as casas de signos de água, né? Casa 8 o dono da casa é escorpião. Mas ela pode ser que esteja alugada para outra pessoa no seu mapa, não esqueça desse detalhe. Todas as casas de águas, elas têm simbologias muito misteriosas. Então, escorpião, na casa 8 a gente fala de morte, a gente fala de renascimento, a gente fala de psicologia, de processos psicológicos, de crises pessoais, a gente fala de sexualidade, eu já vou explicar porquê. A gente fala de todas as coisas que significam uma grande transformação. Então não se assustem se vocês leem alguma coisa tipo, Urano tá passando na sua casa 8, aí você procura lá na internet, Urano passando pela casa 8, aí tá escrito lá, morte. Não quer dizer que é uma morte física, pode ser uma morte psicológica, porque a casa 8 é a casa do psicológico. Geralmente pessoas que têm o sol de casa 8 gostam ou de bruxaria, de ocultismo, ou são ótimos psicólogos, inclusive. Mas enfim, casa 2. Como eu lido com o meu recurso? Eu ganhei um mapa inteiro lá do cosmos, eu ganhei várias qualidades, dons, habilidades para eu poder fazer algo no mundo, certo? A casa 8 vai falar como eu mato e destruo todos os meus recursos para que outras coisas nasçam. É complexo, mas a gente vai entender isso aos pouquinhos. Também fala de como é a questão sexual. Aqui na casa 7 eu não falo de relacionamento, normal que a casa 8 fala de sexo, porque aqui é uma troca muito profunda. Quando eu me junto com outro ser ali numa questão sexual, até falando de tantra, eu tô criando uma terceira energia. Então essa terceira energia, ela não é uma coisa física, né? Não é um bebê, mas ela é sempre uma terceira coisa. Prestem atenção aí. Então aqui fala como eu lido com sexo também. Aqui na casa 2 às vezes fala de relacionamento porque é juntar a escova de dente, matrimônio, né? Quando eu valorizo alguma coisa numa pessoa, ela valoriza essa coisa em mim e a gente resolve se juntar para criar mais valor ainda. Entenderam? Então, casa 2 e casa 8. Estamos falando de touro e estamos falando de escorpião. Touro é exatamente esse signo. Touro é saber dar corpo para todas as coisas. Touro é um signo regido por Vênus e também com uma corregência ali relacionada com a própria Terra, que é o deus, né, a deusa Gaia. Então, touro tem a ver com com fome, com sono, porque as pessoas falam isso, por quê? Porque touro é estável. Então aqui eu estabilizo a minha ideia, certo? Eu crio uma estabilidade, um corpo, um material, né? Primeiro signo que estamos falando de materialidade. E aí, em escorpião eu já tenho uma imaterialidade. Eu já vou pra água. A água é a única coisa que penetra a terra, né? Que vai e penetra a terra. Então, escorpião é o oposto de touro. Escorpião é um signo que fala de sentimentos, mas sentimentos fixos. Então, na próxima aula a gente vai falar de cada signo com o seu planeta e vocês vão entender melhor. Mas escorpião é um signo que fala de morte e renascimento. Por isso, a questão que as pessoas falam do rancor do escorpião é que o sentimento, ele é fixo. Então, ele sempre vai lembrar daquilo que aconteceu com ele. Aí,
o dia que ele resolver cortar isso da vida dele também, ele vai cortar e ele não vai ter nenhum problema em cortar. É a morte, entenderam? A morte, que é o plano depois da matéria, e a própria matéria. Casa 2, casa 8, touro e escorpião. Aqui eu também falo de dinheiro nos dois. Se na casa 2 eu falo do dinheiro que eu recebo por aquilo que eu faço, na casa 8 eu recebo dinheiro porque eu convenço. Eu tenho investimento, alguém investe na minha ideia, entendeu? Não é um salário, é um investimento. Aqui é o dinheiro do meu parceiro, aqui também, mas é tipo uma herança, sabe? Cris, a gente vai falar de todos os signos, um por um, tá bom? Enfim, touro e escorpião são signos que são de qualidade fixa. Então, por isso que essa coisa da teimosia do taurino e da vingança do escorpião, porque são energias fixas. E aí, na casa 2, a gente vai entender como a gente lida com a vida material, e na casa 8 a gente vai entender como a gente lida com a vida imaterial. Então, mediunidade, pra quem acredita nisso, vai estar aqui. Enfim, a gente vai falar mais disso na próxima aula. Aí temos casa 3 e casa 9. Casa 3 é tudo o que é vizinho a mim. Todas as pequenas conexões que eu faço. Então, aprender tá na casa 3, ensinar tá na casa 3, trocar ideia tá na casa 3, minha vizinhança tá na casa 3, pequena infância tá na casa 3, a escolinha. É o processo de aprender e ensinar. Casa 3 fala de conhecimento. Casa 9 fala de sabedoria. Quando eu pego o conhecimento e coloco em prática, ela vira sabedoria. E aí eu vou falar lá na casa 9 de tudo que é estrangeiro a mim. Então, outra cultura, outro país, outro continente, tudo que me expande. Aqui eu tenho aprender, aqui eu tenho semestre, doutorado, faculdade. Aqui eu tenho aventura, tudo que vai abrir o meu campo de visão. Aqui também fala de filosofias de vida. Aqui é saber de tudo um pouquinho. Casa 3 eu aprendo, eu faço um curso, faço isso, faço aquilo. Aqui, esse conhecimento ele vira uma filosofia de vida. Então a casa 9 também fala de religião. Religião não no sentido de espiritualidade, mas no sentido de espiritualidade de maneira organizada, que permite que a gente aprenda grandes lições através da espiritualidade. É a casa do guru. Aqui é a casa do professor e aqui é a casa do guru. Entenderam? Ambos ensinam, mas de maneiras diferentes. E aí, o signo que tá na casa 3 vai falar de como eu penso, como eu falo, como eu me expresso, como são meus irmãos. O que tem na casa 9 vai falar de o que eu preciso buscar para expandir tudo isso que eu já recebi. Então, primeiro, eu tenho a ideia, depois eu dou o corpo à ideia, depois eu consigo pensar sobre a ideia, eu vou refletir sobre essa ideia, certo? Essa é a nossa historinha. Casa 9. Casa 9 fala de como são as minhas filosofias de vida. Então, assim, pode ser que você tenha nascido numa família com uma determinada religião, com uma determinada crença, cultura, mas aqui na sua casa 9 você tem, por exemplo, Virgem. Aqui é uma pessoa que está muito relacionada à energia da Terra. Virgem é um signo de terra, é um signo que fala de natureza. Então, as minhas filosofias de vida têm a ver com a natureza e com a Terra. Pode ser que eu, de fato, venha a buscar isso como forma de aumentar o meu conhecimento e transformá-lo em sabedoria, entendeu? E na casa 3 eu tô falando de como eu... Tipo, pequenas conexões, gente. É pequenas conexões mesmo. Eu falando com a pessoa que tá do meu lado. O Tico e o Teco batendo na cabeça, assim, conexões de neurônio. Então, como eu penso e como eu falo comigo mesmo. Então, a forma como eu falo comigo mesmo, eu acabo falando com as outras pessoas. E aí, assim, casa de Gêmeos. Isso é o signo de Gêmeos. Gêmeos é saber um pouquinho de tudo. É a curiosidade, é o pensamento. É o signo que representa o ser humano. Né? Em Áries a gente tem o fogo primordial, em Touro a gente tem a terra, aí nasce o ser humano. O ser humano está aqui com a capacidade de pensamento. Então, Gêmeos é um signo de pensamento, é um signo de ar, um signo leve, um signo de comunicar, de sempre precisar ter outra pessoa para se comunicar. Por isso aquele símbolo que são dois pauzinhos assim, é 1, 2. Eu preciso de outro, 1, 2. Eu preciso de alguma coisa com o que me conectar. O signo de Sagitário é esse signo da expansão. Eu quero crescer aquilo que eu recebi de informação. Eu quero pensar naquilo, até aquilo fazer tão sentido que se torna uma filosofia. Então, na casa 9, né, no signo de Sagitário, onde você tem Sagitário, você não quer se contentar com pouco. Não adianta saber de tudo um pouco. Eu quero ser muito foda numa coisa só. Essa é a questão sagitariana. Eu quero subir no mais alto da montanha, eu quero ir mais longe. Sagitário é o único ser mitológico aqui, né? Capricórnio também era pra ser, mas enfim. Sagitário é um ser místico que tá no nosso zodíaco, né? Você pensar uma cabra, um boi, um portal, e aí temos um ser mitológico, porque metade homem, corpo de homem,
corpo de cavalo e cabeça de homem. Eu tenho a energia física com a mente. Então eu vou e me aventuro, eu expando. Isso é Gêmeos e Sagitário, isso é casa 3 e casa 9. Aí chegamos numa coisa importante. Fundo do céu, meio do céu. Casa 4, casa 10. Câncer, Capricórnio. Vocês repararam que aqui, talvez vocês tenham mapas de outros lugares, mas aqui eu tenho uma linha vermelha mais forte, aqui eu tenho uma linha azul mais forte, porque esses são os eixos principais do mapa desse ser humano. Capricórnio, Câncer, Áries, Libra. Fundo do céu, casa 4. Aqui, contando nossa historinha, tive a ideia, dei corpo à minha ideia, consegui refletir sobre a ideia. Aí eu começo a sentir, aqui vem o sentimento. Casa 4 fala de tudo o que a gente tem como base. Eu chamo de origens e destinos. Então, quais são as minhas origens? Na casa 4 a gente vê família, a nossa própria mãe, que é uma origem, a pátria onde a gente nasceu, como estava o nosso país quando a gente nasceu, a gente vê na casa 4. A gente vê o nosso mundo interior. Ontem eu falei muito sobre o mundo oculto, né? O mundo, a vida criativa, o hemisfério lunar, o lado direito do cérebro, que a gente vai falar muito disso por aqui ainda, mas isso é a casa 4. Tudo que tá lá no interior, os meus sentimentos e tudo mais. Dependendo do signo que eu tenho aqui, eu entendo como foram os meus antepassados. A história, principalmente das mulheres da minha família, está escrito na minha casa 4. Em alguns estudos astrológicos, vocês vão ver o oposto. A mãe é a casa 10 e o pai é a casa 4. Para mim, a mãe é a casa 4, na astrologia. Mas enfim, aqui temos a casa 4. Essa é a simbologia de câncer, nutrição. Câncer, nutrição. Não vamos entrar naquela coisa de meme, de câncer choro, de câncer mimimi, de câncer... Não, câncer, nutrir. Por isso a mãe, por isso o símbolo da mãe. Por isso o sentimento. O sentimento é o que nutre. É o primeiro signo de água do nosso mapa. Entenderam? Então o signo que tá na nossa casa 4 vai falar de como a gente se nutre, como a gente busca nutrição, como é que foi a nossa infância, como era a nossa mãe, como são as mulheres da nossa família e tarari tarará. Nossas bases. Aqui é o nosso destino. Casa 10 fala de legado, não simplesmente profissão. Muitas pessoas olham a carreira aqui porque, enfim, construir uma carreira é uma maneira de deixar um legado. Mas a Casa 10 fala daquilo que eu quero deixar pro mundo, da minha visão de sucesso, de quem eu quero me tornar a partir das bases que eu recebi. Então, olha que sinistro. Muito do que a gente precisa para cumprir o nosso papel no mundo, aí já estamos falando de propósito um pouco, só que aqui a nível social... Muito do que a gente tem que trazer para a sociedade é oposto ao que a gente aprendeu. Aqui não é abandonar o que a gente recebeu da nossa família e viver o oposto, mas honrar isso aqui e saber que isso daqui só vai ser possível se a gente honrar isso aqui, entenderam? Só se eu honrar de onde eu vim, eu consigo plenamente viver meu destino. E aí temos Capricórnio. Capricórnio é o signo da realização material, da ambição, do que eu quero a nível material. Porque aqui eu tenho a nutrição emocional e aqui eu vou ter... Não é assim, bem machistinha? A mãe cuida dos filhos, o pai põe comida na casa? É isso que você tem que fazer dentro de você mesmo. Você tem que ter a sua nutrição emocional e você tem que ter o seu sustento material também, certo? Isso dentro de você mesmo, sem outra pessoa para te sustentar. Capricórnio, a última aula dessa oficina vai ser sobre as energias de 2020. E a energia de 2020 tem a ver muito com Capricórnio. Então não se prendam a isso, mas a gente vai falar muito sobre a energia de Capricórnio porque a gente precisa atualizar a energia de Capricórnio. A gente precisa entender, a gente precisa lembrar o que é isso de verdade, o que é sucesso de verdade, sabe? O que é meu destino, o que eu quero deixar pro mundo de verdade, não aquilo que me disseram que eu tenho que deixar, o que eu quero. E aí, por exemplo, a pessoa tem a casa 10 aqui em Libra. O que ela quer deixar pro mundo? Um legado libriano. Libra não tem a ver com o que a gente falou aqui na casa 7. Relacionamentos, harmonia. Porque se eu tenho um relacionamento, é harmonia entre duas pessoas. Então, quer dizer que ela vai trabalhar com relacionamentos? Não, quer dizer que ela vai trabalhar como harmonizadora de situações. Aí ela pode escolher uma enorme quantidade de atuações, pode ser uma profissão ou não. Aqui não é o que eu faço, aqui é como eu faço uma coisa, entenderam? Saturno na casa 10
É que é sinistro, não. Saturno não é sinistro, amores. A gente vai falar muito de Saturno também na aula 7, que vai ser a aula sobre 2020, porque ele vai ter um papel importante. Mas, entenderam? Isso aqui é muito importante. Depois do Sol, Lua e Ascendente, essa é a segunda coisa que eu acho que mais norteia a gente. É entender de onde a gente veio e pra onde a gente tá indo nessa parte do nosso mapa. Porque fala muito de, cara, por que eu tive essa infância? Cara, você teve a exata infância, a exata mãe, exato país, você nasceu exatamente no lugar que você precisa pra cumprir isso aqui que vai te trazer muita realização. Só que você precisa honrar essa parte. Honrar o seu lado canceriano, que é o lado da emoção, do passado. Aqui é passado, aqui é futuro. Honrar o meu passado. Aceitar câncer dentro de mim. Sempre demoro casa 4 e casa 10. Casa 5 e casa 11. Casa 5. Casa 5 é a casa de Leão. A gente também vai falar muito disso ano que vem. Na última aula, aliás, porque tem a ver com o ano que vem. Casa 5 fala dos meus talentos. Aí vamos prestar atenção agora aqui. Talento é aquilo que eu faço que faz meu coração, que eu sinto meu cardíaco vibrando. Talento é quando eu trago uma coisa de dentro do meu coração pra fora e eu brilho. E eu sou muito bom nisso, não é porque eu sou bom com técnica, né? A gente fala que uma pessoa é talentosa, ela precisa desenvolver os talentos dela. Mas ela traz isso de dentro dela. Isso é criatividade, isso é talento, energia de leão. Isso é a casa 5. A casa 11 é ideais. Esse é o eixo da criatividade. Só que na casa 11 eu tô falando de criar com a mente. É o novo. É tipo a inovação, a tecnologia tá representada na casa 11. E como são... Aí a casa 11 também tem a questão de amizade, por quê? Os amigos são como se fosse a família, né? A continuação lá da casa 4. É uma família que se junta a mim porque a gente tem os mesmos ideais. Então, geralmente você se aproxima de uma pessoa porque ela tem alguma coisa a ver com você, que não é o sangue, né? Então, é a família que não é de sangue. E casa 11, né? Falando já de aquário. Aquário é o signo do futuro, da liberdade, da autenticidade, da originalidade. Esse eixo fala muito de ser original, porque se eu tenho meus talentos, eu só tenho meus talentos se eu sei o que faz meu coração vibrar. Então eu preciso ser original para saber isso, certo? A casa 11 é o que eu vou deixar pro mundo. E aqui, tudo que tá aqui em cima tem mais a ver com o mundo, com a sociedade, né? Aqui é humanitarismo. Eu quero a humanidade. Eu não quero usar meus talentos só pra mim. Eu quero colocar meus talentos a serviço da humanidade. Então, na casa 5, que é a casa de Leão, o signo que eu tiver vai falar de quais talentos eu tenho pra colocar lá na humanidade. E aqui é como eu vou colocar na humanidade. Como que eu vou dar pras pessoas isso? Sabe aquela coisa do... Eu falo que aquário não é nem dar o peixe, nem ensinar a pescar. É fazer um webinário online, aprenda a ser o seu próprio peixe, sabe? Uma coisa, tipo assim, muito revolucionária, que só os bichinhos vão inventar. E é isso aqui que você quer trazer de novo pro mundo. É com essas pessoas que você quer andar, sabe? O vai procurar sua turma. Quando tem alguma coisa acontecendo na casa 11, geralmente é uma época que a gente tá mudando de círculo social. Por quê? Porque a gente quer caçar nossa turma. Então, casa 5. Se eu entender muito bem quais são meus talentos, eu posso até usar melhor aqui. Na casa 2 eu não falo do recurso. Eu posso usar isso pra ter dinheiro. Se eu tiver alguma conexão com o meu talento, arrasou. Porque aí eu vou não só ter dinheiro, eu vou me sentir feliz. Casa 5 fala, além de talento, da criança interior, fala de diversão, fala de prazeres, fala do que é lúdico, é o palco da vida, e também fala de crushes. Por quê? São relacionamentos que são diversões, a gente se diverte com o crush. Então aqui, quando a pessoa tem um monte de planetinhas aqui, geralmente ela gosta de ter vários crushes, ou ela vai ter vários filhinhos, porque aqui é a casa da criatividade. E a criatividade pode se tornar o quê? Uma criança, de fato. Então, filhos também estão na casa 5. Leão é um signo muito relacionado com os filhos, com criança, com o arquétipo do... É o Rei Leão. Rei Leão levantando Simba lá no meio da pedra. Casa 5. E aí chegamos a casa 6 e casa 12, que é outra casa misteriosa, porque é outra casa de água, a casa 12. Casa 6 fala dos meus hábitos, do meu cotidiano, da minha rotina, da parte mais material, do meu corpo físico. Casa 12 fala da espiritualidade, do meu inconsciente, dos meus medos, de tudo que não é palpável. Então, de novo, a gente tem matéria e espírito. Casa 6, Virgem. Casa 12, Peixes.
Como que é Virgem? Detalhe. Como que é Peixes? O todo. É tipo essa a diferença. Na casa 6, o signo que eu tiver na casa 6 vai falar de como precisa ser meu dia a dia. Por quê? O meu dia a dia está construindo o meu inconsciente. Então, aqui dentro da minha cabeça, eu tô depositando todo o material psíquico gerado na minha rotina. Então, se eu tenho aqui, ó, casa 6 Gêmeos, eu preciso estar, ok, em movimento, com leveza, já aprendemos que é Gêmeos, conhecimento, sempre estudando. Por quê? O que eu tenho na casa 12? Sagitário. Eu quero ter conhecimento aliado à sabedoria. Casa 6 já fala de espiritualidade, com um Sagitário dentro. Religião, então eu gosto de entender sobre a religião. Para isso eu tenho que estar sempre estudando. Entenderam? Isso é um equilíbrio entre o meu dia a dia e o que vai acontecer lá dentro da minha mente. Casa 12 também é o ashram, é o lugar que fala da nossa espiritualidade. Como a gente lida com a espiritualidade. E também fala de medo. Por quê? Se a gente começa a historinha na casa 1, a gente termina na casa 12. Se você acredita em outras vidas, né? Nem todo mundo acredita, mas a casa 1 é a porta pela qual você entrou nessa vida. A casa 12 é meio que como você saiu da outra. Então, aqui tem um pouco da memória das vidas passadas. Se para eu nascer eu tive que entender a individualidade, eu tive que aprender a ser um ser individual, certo? Aqui eu tive que aprender a fazer parte do todo. E aí eu vou contar essa historinha que isso aqui é importante. Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz é buscando voltar a ter a experiência de fazer parte de tudo. E aí vocês podem pensar que é voltar para Deus, voltar para o universo, voltar para a barriga da tua mãe, não importa. A sensação de pertencimento é o que norteia a nossa vida. Tudo que a gente faz é buscando essa sensação. Só que quando a gente nasce, a gente precisa perder a conexão com o todo e virar um ser individual. Senão a gente não teria forma. Lembra da metáfora de ontem sobre a essência? A essência é um líquido, né? Peixes. Peixes é tipo o oceano. Você pode ser uma gota. A partir do momento que você entra no oceano, você é tão grande quanto o oceano, mas você morreu para a sua identidade de gota. Quando a gente nasce, a gente é a gota. Então a gente fica sentindo saudade desse mar enorme aqui. Por isso a gente busca muito a experiência da casa 12, mas tem muito medo. Porque esse é o verdadeiro desconhecido do ser humano. Não se sentir uma pessoa, uma entidade física é muito complicado para o ser humano. Então a casa 12, ela fala desse medo irracional que a gente tem e ao mesmo tempo uma busca. Então a pessoinha aqui, ó, casa 12 em Sagitário. Ao mesmo tempo que eu busco a aventura e a expansão, eu tenho muito medo. É isso que é a casa 12. E a casa 6, ela contribui com isso como? Porque dependendo do que eu fizer no meu dia a dia, eu tô construindo como vai ser a minha relação com a casa 12. Por exemplo, tudo que eu como se transforma nos tecidos que compõem meu corpo, certo? Tudo que eu consumo todo dia se torna uma parte do meu inconsciente. Então, se eu tenho boas leituras, bom conhecimento, aqui estamos falando de Gêmeos, né? Eu tenho boas leituras, bom conhecimento, bom convívio com pessoas, sou leve, eu tô construindo uma ótima relação sagitariana. Agora, se aqui eu não tenho, eu vou construir o lado mais difícil do lado de Sagitário. Eu vou ter o lado mais distorcido de Sagitário, porque minha casa 6 não tá trabalhando junto com a minha casa 12. É um equilíbrio. Entenderam? Aí estamos falando de peixes. Peixes é realmente a relação com o todo. Por isso que as pessoas falam que esse ano é lesado. Não é que ele é lesado, é que ele não tem o domínio do detalhe, assim como Virgem tem o domínio do detalhe. Virgem é um signo que está relacionado à pureza e à natureza. Então a natureza ela é toda cheia de detalhes. Tudo acontece perfeitamente, tudo acontece de uma maneira muito organizada. Por isso Virgem é assim. Peixes é a espiritualidade. Tudo na espiritualidade não é mais inspirado, sem detalhe. Quando você fala com uma pessoa que trabalha muito espiritualidade, ela fala mais manso, ela não fala frenético, que nem um virginiano, por exemplo, que vocês estão assistindo essa live. Aqui é o todo, aqui é o detalhe, Virgem e Peixes. Entenderam? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vou ter que ver a live de novo, muitas infos. Muita. Eu não consigo, gente. Eu até pensei, só que eu teria que destrinchar essa live em 2 anos, porque eu não consigo falar pouco, então vai ter que ser no pesado mesmo. Quem entende astrologia como você acredita em Deus? Depende, eu acredito. Não é aquele Deus de barbinha, não. Mas eu acredito numa força maior porque na minha vida não teria como não acreditar. Balança na casa 6 harmonia, isso mesmo, balança na casa 6 harmonia. Você tá falando, Lu, eu estou usando um mapa de exemplo, mas eu estou falando generalizado. Eu estou explicando cada uma das casas e o signo que é o dono da casa, para que depois vocês consigam entender. Casa 1 fala da personalidade, mas qual signo eu tenho na casa 1? Eu tenho Libra, então personalidade libriana. Assim como
Casa 5 é talento. O dono da casa 5 é leão. Mas eu tenho virgem na casa 5. Meu talento é organizar. Se vocês conseguirem fazer isso, entendeu? Boa, Luana. Primeira vez que estou curiosa sobre o meu signo Libra. Boa, vamos abrir a mente sobre cada um dos signos. Saturno na casa 10 é sinistro? Não. Mas significa que você tem um chamado muito grande pra deixar alguma coisa no mundo, né? E se a casa 10 estiver retrógrado? Se tiver planetas retrógrados, a gente vai falar na aula de planetas, mas planetas retrógrados no mapa, eles são diferentes de planetas retrógrados por aí, tá? Não é catástrofe como a gente ouve falar. Muito interessante essa aula, que bom. Eixo Sagita, Gêmeos, na casa 3, 9, respectivamente, imagina. Quer dizer, quando a gente tem o próprio signo em cada casa, provavelmente a gente tem ascendente em Áries. Áries é o dono da casa 1, Áries está na casa 1. Então todas as casas vão dar certinho, certo? A gente reforça, a gente rebate o significado daquela casa. É basicamente isso. Mais fácil de interpretar, mas talvez mais difícil de lidar. Minha lua é em touro. Em touro a lua tá exaltada. Ela adora estar em touro, vamos colocar assim. Lu, são 7 dias de aula, então a gente vai ter um dia só pra falar de planetas, porque se eu fosse falar todas as aulas, a gente ia ficar 70 horas e daqui a pouco acaba a live já. Lu, vou te explicar, porque deve ter mais gente que tá chegando agora. Essas aulas, elas estão ficando salvas nesse Clube do Cosmos que tá aqui no link fixado. O Clube do Cosmos é um canal dentro do Telegram. Todo dia eu salvo a live no Telegram e deixo uma apostilinha e um exercício para vocês fazerem lá. Por quê? Porque lá no Telegram eu consigo trocar ideia com vocês que eu não vou conseguir em nenhuma outra plataforma, nem no WhatsApp, porque no WhatsApp quem entra depois não vê as aulas anteriores. Essa é a terceira aula. Então já tivemos 3 aulas e tem outros vídeos complementares lá. E aí você pode ver cada uma e fazendo os exercícios que você vai acabar aprendendo a interpretar seu próprio mapa. É isso que a gente tá falando. Maria, já falei de câncer. Se você entrar no Clube do Cosmos, você consegue ver a live inteira, a reprise, tá bom? Deixa eu ver. Ó. Vamos lá. Eu vou colocar mais tarde lá no Clube do Cosmos a apostilinha, que vai ser uma explicaçãozinha breve de cada uma das casas e uma explicaçãozinha breve de cada um dos signos. Então vocês vão conseguir ler tudo. Beleza, vão ler tudo. Eu vou deixar um exercício que vai ser, de novo, intuitivo. Ontem a gente já falou de fazer um exercício intuitivo, que eu quero, antes de vocês, sei lá, de eu ficar falando pra vocês o que significa cada coisa, vocês vão escrever. Eu vou dar um desenho desse aqui pra vocês. Vocês vão escrever, olhando no mapa de vocês, o que vocês acham que é isso. A gente vai escrever, por exemplo, palavras-chave. Lá na apostila vai ter palavras-chave. Áries, pode ser que eu tenha colocado, não lembro qual que eu coloquei, mas eu acho que é força de vontade. Então, Áries, força de vontade. Onde eu tenho Áries nesse mapa? Ah, aqui tá no caso da casa 4. Eu vou escrever aqui na casa 4, força de vontade. Qual é o significado da casa 4? Família. Então, família, origem, passado, tudo que eu falei. Então, como que eu vou entender? Cara, tem força de vontade na minha família, no meu passado. Como que eu vou entender isso na minha vida? Esse vai ser o exercício que vocês vão fazer, tá bom? Que vai sair mais tarde, mas que vai sair. Deixa eu ver, meu ascendente é Libra, então todos os signos opostos estão em posição Libra, Áries, Virgem, Peixes, etc. É isso aí, Andréia. Porque se você tem... Aí que é o exercício que eu passei pra vocês. Você vai escrever, por exemplo, minha identidade, né? Casa 1, identidade. O que é a palavra-chave de Libra? Cooperação. Então, na minha identidade, eu sou uma pessoa que coopera muito, que busca a cooperação. Na casa 7, que o significado é relacionamento, eu tenho Áries, que é individualidade. Então, será que talvez eu tenha que ter um relacionamento onde os dois seres sejam individualidades muito fortes para que a minha vontade de cooperação tenha um igual para lidar? Entendeu? É isso que vamos fazer. Bom, gente, é isso da aulinha de hoje. É muita coisa. Lembrando vocês, tá tudo no Clube do Cosmos. Vocês têm que ir pra lá. O link tá na minha bio. Lá tem a apostilinha. Eu estou respondendo as perguntas de todo mundo. Podem fazer perguntas, não tenham medo. E o intuito é que vocês saiam daqui aprendendo sobre o próprio mapa de vocês, tá bem? Eu quero compartilhar minha visão, quero compartilhar como eu vejo, mas eu quero que vocês desenvolvam a visão de vocês. Então, façam os exercícios.
Me mandem se vocês precisarem. E a gente se vê amanhã. Beijo.